Olá, alunos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje aqui, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, o último dia do mês de setembro. Estamos encerrando aí mais um mês e temos aí apenas 3 meses para o final do ano. E há poucos dias, no último sábado, começamos a primeira semana desse novo trimestre que trata educação e redenção. O título de hoje, Recuperando o que foi perdido. Eu convido você para orarmos antes de seguirmos no estudo de hoje. Oramos, Senhor Deus, agradecidos pelo privilégio de podermos abrir a Tua Santa Palavra e recebermos orientação dos céus para compreendermos o texto e o assunto que trataremos no dia de hoje. Ilumina-nos com o Espírito Santo, Senhor. Perdoa-nos. Oramos em Jesus. Amém. Ok. Recuperando o que foi perdido. A lição começa dando uma informação que eu e você já sabemos, mas é o início do nosso pensamento, das considerações de hoje. Diz assim: ao escolher e obedecer a mensagem da serpente, Adão e Eva enfrentaram, entre muitas outras consequências, a expulsão da sala de aula de Deus. Foram removidos do jardim do Éden, até porque havia ali a árvore da vida, e a preocupação também de Deus era que o homem caído em pecado não tomasse desse fruto e vivesse de forma perene com o coração envolvido no desejo do mal, do pecado. Pense no que eles perderam por causa do pecado. Pense um pouco naquele jardim maravilhoso, na vida que levavam, no estilo de vida que estavam levando, nos privilégios, na oportunidade de se encontrarem com o mestre dos mestres diariamente para aulas dedicadas sobre o caráter de Deus e a natureza. Quando entendemos sua queda, podemos compreender melhor o propósito da educação para nós na atualidade. Esse trimestre eu e você vamos olhar a Bíblia de um ponto de vista um pouco mais pedagógico, didático, e por isso estamos repetindo essas questões sobre sala de aula, ensinamento, mestre, etc. Mas que na verdade sempre foi assim. É que o título ou o foco do estudo desse trimestre nos deu essa oportunidade de ver o Jardim do Éden como uma sala de aula. Apesar de terem sido expulsos, a vida no mundo imperfeito inaugurou um novo propósito para a educação. Sim. Por quê? Porque o mestre os expulsou dali pelo contexto da árvore da vida, mas não os abandonou. Ao contrário, o Senhor Deus teve a capacidade, obviamente, a bondade, a generosidade de adaptar os ensinos para esta sala de aula. O ambiente agora é um ambiente novo. Havia, sim, agora o componente da maldade, da iniquidade no coração do ser humano, e Deus agora precisaria construir, como vinha construindo, a imagem do seu caráter perfeito na mente dos seres humanos, mas, sim, enfrentando o obstáculo que o pecado representava. Antes da queda, a educação era a maneira pela qual Deus fazia com que Adão e Eva conhecessem seu caráter, sua bondade e o seu amor. Após a expulsão deles, a obra da educação passou a ser ajudar a humanidade a conhecer essas coisas, bem como recriar a imagem de Deus em nós. Até hoje a humanidade é perturbada em dar a Deus o devido crédito de ser um ser de amor e que está preocupado com o bem-estar da humanidade. Até hoje o pecado ele conseguiu destruir a clareza em que o ser humano possa olhar para Deus e vê-lo como um ser de amor que está preocupado com criaturas caídas no pecado como eu e você. Apesar de sua remoção física da presença do Senhor, os filhos de Deus ainda podem conhecer a sua bondade e o seu amor. Por meio da oração, aqui vem a receita para compreendermos melhor o caráter de Deus. Oração, serviço e estudo da palavra. Podemos nos aproximar de Deus como Adão e Eva faziam no Éden. A lição segue dizendo o seguinte: a boa notícia é que, por causa de Jesus e do plano da redenção, nem tudo está perdido. Temos a esperança de salvação e restauração.
A educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus. Isso aqui é o ponto da lição desse trimestre. Conhecemos Jesus através da educação, ou seja, a educação envolve disciplina na leitura, no estudo, na oração. Eu e você precisamos nos autodisciplinar, termos um encontro com Deus, e isso é prazeroso. Isso não traz para nós cansaço, não traz desencanto, tristeza, muito pelo contrário. Ao cantarmos louvores a Deus, ao lermos a sua palavra, iluminados pelo Espírito Santo, nós entendemos um pouco da Bíblia cada dia mais. E isso tem mudado os corações, tem trazido saúde emocional para pessoas que estão desencantadas com o mundo. E o mundo não tem mesmo nada a oferecer se comparado com o que a palavra de Deus oferece numa vida eterna ao lado de Deus o Pai. A única passagem bíblica destacada no estudo de hoje, 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 11, ele nos leva a pensar sobre o que devemos fazer para buscar a restauração da imagem de Deus em nós. O texto, eu separei dentro do texto apenas 3 versos para que nós pudéssemos meditar neles de maneira bem objetiva. E a partir do verso 5 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, você lê o seguinte: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. O verso 7 diz assim: com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. São 3 versos, 5, 6 e 7. Começa com a fé e o verso 7 termina com a palavra amor. Olha que curioso que tem no comentário bíblico a respeito desses 3 versos que acabamos de ler. Assim está comentado: associai com a vossa fé o amor. É o título do comentário. O crescimento espiritual começa com a fé. Nossa primeira reação ao evangelho e culmina com o amor, a maior das virtudes, como você lê lá no 1 Coríntios capítulo 13, um texto extremamente conhecido nosso, falando sobre o amor, né? Você já leu, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tal, não é isso? E o comentário segue dizendo: o cumprimento da lei também faz parte desse ápice de comunhão com Deus, começa com a fé e termina no amor. Você começa a entender o quanto é importante submeter a lei de Deus, que está na sua santa palavra, porque você desenvolveu comunhão que começa com a fé e ela caminha para que você entenda o amor de Deus, e obviamente praticado aqui na terra, o amor ao próximo. E o comentário termina com a seguinte frase, que eu penso que é a mais importante, diz assim: e a evidência da perfeição cristã. Ou seja, caminhar pela fé e por todas as virtudes que nós falamos aqui, o conhecimento, a obediência, etc., nos leva à evidência da perfeição cristã. É uma prática que nos leva a essa evidência aqui na terra, nos preparando para uma transformação definitiva quando Jesus Cristo voltar. Esse comentário, essa frase especialmente, ela está baseada em Mateus no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, etc., as bem-aventuranças. Aqui o comentário se refere aos versos 44 em diante, ou seja, é a última parte do capítulo 5, e sabe qual é o título que está lá? Amor ao próximo. Veja, o comentário que estamos construindo aqui com você é de que a atitude de Deus em buscar o homem fora o Éden era a mais prática e melhor para demonstrar o exemplo de busca ao próximo. O Senhor Deus os baniu do Éden, mas não os baniu do seu coração. Adão e Eva continuaram morando no coração de Deus porque o amor de Deus é incondicional. A expulsão de Adão e Eva da sala de aula, conhecida como paraíso, se deu pela faceta, pelo viés, pelo caractere de justiça que existe em Deus. E também pela preocupação de que o pecado não se espalhasse de forma perene, eterna, na terra. As atitudes precisavam ser tomadas de forma, até certo ponto, sanitaristas.
para que o mal não continuasse se propagando de uma forma sem controle. Mas o Senhor Deus permitiu que o livre-arbítrio de Adão e Eva fosse respeitado e que Satanás tivesse a oportunidade de mostrar o seu governo, de como seria a humanidade governada sobre os seus desígnios. E é isso que temos visto nos últimos 6.000 anos. O governo de Satanás na Terra é um completo desastre para a criação de Deus, para a natureza, para o homem, para a mulher, para a fauna, para a flora ou para qualquer segmento que você queira destacar. Eu volto para o texto da lição que diz o seguinte: por meio de Jesus recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Que promessa especial é essa? Quais são algumas dessas coisas? Pedro nos deu uma lista. E aqui um resumo do que lemos no verso 5 ao 7 da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Aqui ele nos dá uma lista, ele diz assim: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança e por aí vai. Se nós perdemos essas qualidades para o pecado, assim como Adão e Eva perderam naquele dia, perseverança, domínio próprio e etc., nós temos como recuperar isso se perdemos para o pecado, praticando as virtudes que Jesus Cristo tem nos colocado à disposição, começando pela fé. Nada vem de nós. Inclusive essa fé não é nossa. Ela nos é imputada quando nós reconhecemos e declaramos publicamente que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Então ele nos provê de uma dose mínima de fé para crermos nele, no seu sacrifício na cruz e na instrução que vamos continuar recebendo ao longo de uma carreira cristã estudando a palavra profética. A lição segue dizendo: a verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo, e assim não apenas nos tornamos mais semelhantes a Ele, como também podemos compartilhar nosso conhecimento dele. Sim, aqui é o X e o final do estudo da lição de hoje. Através da fé e desenvolver as virtudes que nós lemos aqui hoje, nós vamos desenvolvendo capacidade, confiança, perseverança, amor, respeito com Deus, para defendê-lo para nós mesmos a princípio e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É quando eu e você perdemos a vergonha, perdemos o medo, desenvolvemos coragem para falar de Jesus para as outras pessoas, sejam elas quem forem. Nós não vamos fazer escolhas, acepção, nós vamos realmente colocar a cara a tapa, como diz o ditado popular. Nós vamos realmente botar o bloco na rua, não é isso? Nós vamos imitar Jesus, porque quando Jesus esteve lendo o texto de Isaías na sinagoga, que falava dele como Messias, ele disse: olha, esse texto se cumpriu hoje diante de vocês. Ele disse: sou eu. Ele não teve medo, embora ele tivesse a certeza que não seria aceito nem respeitado como Messias, mas ele cumpriu a palavra. E eu e você vamos fazer a mesma coisa quando estivermos com a nossa fé alimentada, alicerçada no conhecimento da palavra bíblica. Ok? Vou encerrando o estudo de hoje, na expectativa de receber você aqui amanhã, quinta-feira, 1º de outubro, para seguirmos no estudo dessa semana. Antes da bênção, te lembro, visite o nosso canal, Lições da Bíblia, Davi Santos. Faça a sua inscrição, você é muito bem-vindo. Marque o sininho para você receber as comunicações que esse canal virá a produzir, não é isso? Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou e compartilhe sem dó. Compartilhe de olhos fechados, para quem você conhece, para quem está na sua lista, para quem faz parte do seu grupo de amigos, que você fala todo dia, que você não fala todo dia. Compartilhe esse vídeo, faça a sua plantação da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai regar essa colheita, tá certo? Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.